Olá, cara aluna, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Vamos para mais uma aula aqui e hoje a gente vai resolver aí exercícios, né, com você de movimento circular e uniforme de vários concursos, mas todos eles escolhidos e selecionados, mesma categoria, mesmo nível de dificuldade que a CESP cobra. Então, vamos lá, vamos resolver esses exercícios comigo. Vamos nessa? Beleza, galera? Tô chegando aqui então para a gente resolver esses exercícios. Vamos começar desse primeiro exercício aqui, ó. Aí a gente vai resolver todos, ok? Gente, nesse primeiro exercício, Instituto AOCP 2019, CEICTPB, professor de Física, né? Secretaria de Estado da Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. Gente, embora seja um concurso para professor de Física, essa questão é bem básica e é uma questão que pode aparecer na sua prova. Ela diz o seguinte: um objeto se movimenta em uma trajetória circular de raio de 10 centímetros, tá? E completa uma volta em um intervalo de 2 segundos. Considerando o movimento da projeção horizontal de movimento desse objeto, é correto afirmar que... Pessoal, primeira coisa, a gente tem o seguinte: a gente vai pensar, né, que o raio circular, raio é de 10 centímetros, 0,1 metro. Então, sempre lembra de passar centímetros para metro, tá? Depois, a gente tem o período de movimento, que é o tempo de uma volta completa, que foi de 2 segundos, beleza? E aí ele fala o seguinte pra gente: qual que seria a velocidade desse carro, né? Se a gente fosse transpor ele para um trecho qualquer aí que representaria um movimento retilíneo. Muito bom isso daí, gente. O que a gente tem que pensar é o seguinte: uma volta completa dessa roda, essa roda tem comprimento de quanto? 2π vezes o raio, certo? Então, o comprimento dessa roda, gente, o comprimento completo dela é 2 vezes π vezes 0,1. Você vai ter um comprimento de 0,2π, certo? Essa é a distância que a roda se movimenta a cada 2 segundos. Com isso eu consigo achar a velocidade linear desse sistema, que seria o quê? Seria o comprimento da roda, 0,2π, dividido por 2 segundos. Isso traz pra gente uma velocidade de 0,1π metros por segundo. Aí ele vem aqui com as possibilidades, né? Primeira possibilidade de resposta: a velocidade máxima será de 10π? Não, a velocidade máxima será de 0,1π. A função horária da posição é expressa por 0,1 vezes o cosseno de π vezes tempo? Não sei, vamos esperar. O período de movimento era de 1 segundo? Não, o período do movimento era de 2 segundos, que é o tempo aqui, ó, o intervalo de tempo de 2 segundos de uma volta completa. Então, não, o período era 2 segundos. O movimento será uniformemente variado em todo intervalo de tempo? Ele é uniforme. Por quê? Porque ele está no movimento circular uniforme, ele transfere movimentos retilíneo e uniforme, tá? Então, embora a gente não saiba representar essa equação, a gente consegue resolver o exercício eliminando as outras alternativas, fazendo uma análise geral das outras alternativas. Isso é uma boa dica para outras questões que você vai enfrentar. Sempre faça uma análise geral do que você está verificando para saber como que você vai se comportar aí na resolução, beleza? Vamos para o próximo exercício, gente. Isso aqui já é para técnico de laboratório de física da Unilab, aplicado pela banca FCPC. Vamos lá. Uma partícula descreve um movimento circular uniforme. Sabendo que a partícula completa 180 voltas em 1 hora, podemos afirmar que a frequência de movimento é quanto? Então, muitos exercícios, né? A CESP já cobrou isso algumas vezes. Muitos exercícios é simplesmente uma transformação de unidades de medida. Então, você só precisa verificar isso, ó. Eu tenho 180 voltas no tempo de 1 hora. Muito bem. Gente, 1 hora tem 60 minutos. E cada minuto tem 60 segundos. Isso daqui pra gente dá
3.600 segundos contidos dentro de 1 hora. É só multiplicar 60 vezes 60. Então, quando eu quero saber a frequência, a gente sempre pega o número de voltas por segundo. Então, eu vou fazer isso aqui. Vou dividir 180 voltas por 3.600 segundos. Fazendo essa divisão, a gente vai ter um resultado de 18 dividido por 36 dá 0,5. Como temos 0 a mais, vai ficar 0,05. Unidade de medida é o Hertz. Então, a alternativa correta, 0,05 Hertz. Beleza? Só transformar a unidade de medida, tá? Vamos para a próxima questão, gente. Aqui, ó, aula de resolução de exercício é isso. A gente vai direto ao ponto aí com você, para você ganhar tempo. Essa prova foi da Sesgran-Hill em 2018. Petrobras foi para engenheiro de equipamentos júnior, mecânica, tá? Mas é uma questão muito interessante porque a gente falou desse tema em aula, né? A transmissão de movimento de rotação entre os eixos E1 e E2 de uma máquina é realizada pelas engrenagens 1, 2 e 3, conforme ilustrado na figura abaixo. A gente sabe que o diâmetro da engrenagem 1 é de 10 cm, da 2 é 20 cm, da 3 é 15 cm. E a relação de transmissão é tal que N2 é igual a 0,5 de N1. Se a engrenagem 3 for substituída por outra de 20 centímetros de diâmetro, a relação de transmissão será de quanto? Então, ó, N2 está aqui. E N1 está aqui. Certo? Beleza. O que a gente tem, pessoal? A gente vai ter que fazer aquela relação do seguinte, ó. A gente tem 2π F1 R1 tem que ser igual a 2π F2 R2. Lembra dessa equação que a gente fez lá? Tanto que a gente falou que podia cortar esse 2π. Então, a gente nem vai usar isso daqui. Certo? Ele falou que a gente tem ali que a relação de frequência entre 2 e 1, quando aquela rodinha 3, né? Uma engrenagem de quantos centímetros? De 15. Ela vai ter uma relação direta ali de meio, tá? E se eu substituir essa rodinha do meio por uma outra engrenagem de 20 centímetros? Gente, a engrenagem, ou seja, a relação das voltas dessa engrenagem nessa transmissão em relação às voltas dessa engrenagem nessa transmissão, elas são sempre relacionadas e as mesmas, independente da engrenagem intermediária que faça esse movimento, tá? Então, eu tenho sempre a transmissão do início e do final. Não importa o que você tenha no meio desse sistema. Então, mesmo trocando a relação das engrenagens, eu vou depender sempre de 1 e de 2, a relação somente entre elas. Então, esse sistema sempre é mantido, tá? Então, a frequência de giro desse sistema, ela será mantida, não importa. Agora, se a gente tivesse só 2 engrenagens e mudasse uma delas, aí a gente ia fazer o cálculo de como que isso foi mudado. Mas, como é uma intermediária, a intermediária não interfere. Vai interferir no movimento da intermediária. Então, se ele perguntar essa relação com 3, tudo bem. Mas com os elementos extremos, não. Beleza? Próxima questão também é da Sesgran-Hill, Petrobras, engenheiro de equipamento júnior 2018. Um veículo de passeio movimenta-se em linha reta a uma velocidade de 36 km por hora. Considerando-se que não haja deslizamento entre o pneu e a pista e que o diâmetro do pneu seja de 50 cm, a rotação da roda expressa em radianos por segundo é quanto? Então, você tem uma velocidade escalar aí do veículo de 36 km por hora. Velocidade igual a 36 km por hora. Divide isso daqui por 3,6, você vai ter a velocidade em metros por segundo, que vai ser de 10 metros por segundo. Bom, beleza. Primeira parte está feita. Agora, lembra que V é ômega vezes R. V nós temos, que a gente achou aqui que é 10.
O ômega é a velocidade angular que a gente quer. E o raio? O raio, ele falou que o diâmetro do pneu é de 50 centímetros. Então, toma muito cuidado com isso, para você não cometer erro. Diâmetro são 2 raios. Então, se o diâmetro é 50, metade do diâmetro vai ser o seu raio, que é de 25 centímetros. A gente tem que passar isso para metros. Então, vai ficar 0,25, porque a gente vai dividir por 100. A gente vai fazer 10 dividido por 0,25. E aí, você vai ter o seu valor de ômega. Uma dica, completa 2 zeros aqui, corta a vírgula. Vai ficar 1000 dividido por 25. 1000 dividido por 25, 100 dividido por 25 dá 4, baixa esse zero direto, dá 40. Então, a resposta dessa questão, 40. Beleza? Então, é bem simples e é uma questão bem provável aí de aparecer na sua prova, com certeza, porque fala de movimentos de veículos e isso é sempre importante aí para o concurso que vocês estão prestando. Última questão, agora uma questão da CESP mesmo, mas é para técnico em laboratório de física, mas está lá no banco de questões da CESP, então é importante a gente conhecer essa questão. Um automóvel percorreu sem derrapar uma pista circular contida em um plano horizontal em que não havia influência do ar. Considerando que, nesse caso, a aceleração da gravidade tenha sido constante, julgue o item que se segue, relativos a essa situação hipotética, e a aspectos a ela correlacionados. O referido automóvel não derrapou ao fazer a curva, porque sua velocidade escalar máxima foi proporcional à raiz quadrada do raio da pista. Então, ó, é um exercício de movimento circular, porém, ele fala um pouquinho daquela questão que eu chamei para vocês de força centrípeta. Deixa eu só dar esse adendo para vocês. A força centrípeta, gente, tá? A gente comentou sobre ela, mas a gente não chegou a equacionar, porque isso vai fazer parte do nosso módulo de dinâmica. Mas em movimento circular uniforme, a CESP trouxe essa questão, então vamos resolver. A força centrípeta, ela é o produto da massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, certo? E um raio, ele não derrapa por causa de um atrito do pneu e o asfalto, certo? Que é massa vezes gravidade vezes o coeficiente de atrito. A gente vai ver tudo isso em dinâmica, só para a gente dar aquela pincelada. Bom, relacionando aqui, cortando as duas massas, a gente consegue verificar o quê? Ele falou que o carro não derrapou porque a velocidade escalar máxima foi proporcional à raiz quadrada do raio da pista. Olha só, velocidade é igual a raiz quadrada do quê? De Gzão vezes Mi dividido pelo raio. Então, ela não é só proporcional à raiz quadrada do raio da pista. Ela depende da gravidade e também do coeficiente de atrito. Então, ele diz o seguinte: um automóvel sem derrapar uma pista circular contida em um plano horizontal em que não havia influência do ar. Considerando que, nesse caso, a aceleração da gravidade tenha sido constante, julgue o item que se segue relativos a essa situação hipotética e aspectos a ele relacionados. O referido automóvel não derrapou ao fazer a curva porque sua velocidade escalar máxima foi proporcional à raiz quadrada do raio da pista. Não, foi proporcional à raiz quadrada do produto da gravidade, coeficiente de atrito e o raio da pista. Então, está errada essa afirmação. Beleza? Então, um exercício aí só para a gente dar aquele start que a gente vai começar a falar de dinâmica. E tem muitas questões na CESP, na banca CESP, que falam sobre dinâmica. Então é importante que a gente esteja aí atento a tudo que possa cair, porque a gente quer gabaritar e a gente quer que você seja aprovado. Beleza? Então, até a próxima aula e a gente reinicia aqui falando agora de dinâmica. Antes de passar para o modo de dinâmica, faça os exercícios da apostilinha aí, né? Da lista de exercícios que a gente deixou para você aqui no módulo de cinemática. E vamos nos encontrar no próximo módulo. Um grande abraço e até lá!